Imaginem um templo colossal, esculpido em uma única face rochosa. Imaginem entalhes intrincados adornando suas paredes imponentes, representando deuses e deusas, criaturas míticas e cenas de épicos antigos. Isso não é uma fantasia. Este é o Templo Kailasa, em Ellora, Índia, um testemunho da engenhosidade e arte humana que continua a confundir e maravilhar. O Templo Kailasa não é um local de culto comum. É uma obra-prima da arquitetura indiana antiga, esculpida diretamente na face vertical de um penhasco. Imaginem a audácia da visão, a escala da empresa e a precisão da execução. O templo permanece como uma sentinela silenciosa, um guardião de segredos de um passado distante. Ele nos convida a desvendar seus mistérios, a decifrar a linguagem de suas esculturas e a compreender as mentes que conceberam e executaram um projeto tão inspirador. Como essa maravilha da engenharia e da arte foi realizada? Quem foram os arquitetos e artesãos por trás dessa empresa monumental? E o que os inspirou a criar um templo tão extraordinário? Essas perguntas têm cativado estudiosos, historiadores e viajantes por séculos. Juntem-se a nós enquanto mergulhamos no enigma do Templo Kailasa, explorando sua história, seus mistérios e seu legado duradouro e fascinante. O Templo Kailasa faz parte do Complexo das Cavernas de Ellora, um patrimônio mundial da Unesco no estado de Maharashtra, Índia. Este complexo é um dos maiores exemplos de arquitetura escavada na rocha do mundo. As cavernas, 34 no total, representam uma confluência fascinante da arte e arquitetura budista, hindu e jainista. Cada caverna é uma obra-prima que reflete a diversidade religiosa e cultural da Índia antiga. O templo Kailasa, o mais inspirador de todos, é atribuído à dinastia Rashtrakuta, que governou grande parte do centro e sul da Índia entre os séculos 8 e 10 d.C. Esta dinastia é conhecida por seu patrocínio às artes e à arquitetura. Embora a maioria dos estudiosos concorde com o patrocínio de Rashtrakuta, a data exata da construção do templo permanece envolta em mistério. A falta de registros claros torna difícil determinar o período exato de sua construção. Algumas inscrições sugerem que ele foi construído durante o reinado do rei Krishna I no final do século 8 b.C. Krishna I é frequentemente creditado por iniciar a construção deste magnífico templo. No entanto, outras evidências apontam para uma data posterior, possivelmente durante o reinado de Amoghavarsha I no século 9 d.C. Amoghavarsha I também é conhecido por seu apoio às artes e pode ter continuado ou expandido o trabalho iniciado por seu antecessor. A falta de registros históricos definitivos aumenta a intriga em torno do templo. Sem documentos conclusivos, a verdadeira história do templo Kailasa permanece um enigma. Os Rashtrakutas, conhecidos por seu patrocínio à arte e arquitetura, deixaram para trás várias inscrições detalhando suas realizações. No entanto, essas inscrições não fornecem informações claras sobre a construção do Templo Kailasa. No entanto, surpreendentemente, não há uma única inscrição que reivindique explicitamente o crédito pela construção do Templo Kailasa. Esta ausência de evidência direta levanta muitas questões. Essa ausência de documentação histórica clara alimentou especulações e debates entre estudiosos. Muitos historiadores têm teorias diferentes sobre quem realmente construiu o templo e quando. Alguns acreditam que o templo pode ter sido construído em etapas ao longo de várias gerações de governantes Rashtrakuta. Esta teoria sugere que cada governante adicionou sua própria contribuição ao templo. Outros propõem que poderia ser obra de uma civilização anterior, com os Rashtrakutas apenas concluindo ou renovando a estrutura existente. Esta hipótese sugere que o templo pode ser ainda mais antigo do que se pensa. O debate continua, aumentando o fascínio deste monumento enigmático. A cada nova descoberta, a história do Templo Kailasa
se torna ainda mais intrigante, mantendo seu status como um dos maiores mistérios da arquitetura antiga. Ao se aproximar do templo Kailasa, fica-se imediatamente impressionado com sua escala e grandeza. A visão é de tirar o fôlego, com a estrutura monumental se destacando contra o horizonte. Esculpido em uma única rocha monolítica, o templo se eleva a uma altura de mais de 30 metros, cobrindo uma área 2 vezes maior que o Partenon em Atenas. A magnitude dessa obra-prima é difícil de compreender, considerando que foi esculpida há mais de 1000 anos. O design do templo segue o estilo clássico Nagara da arquitetura de templos hindus prevalente no norte da Índia. Este estilo é caracterizado por suas torres em forma de pirâmide e detalhes ornamentais complexos. Consiste em um santuário principal dedicado ao deus Shiva, rodeado por uma série de santuários menores, salões com pilares e pátios. Cada um desses elementos foi cuidadosamente planejado para criar um ambiente harmonioso e sagrado. Todo o complexo é adornado com esculturas, entalhes e frisos intrincados que dão vida a histórias da mitologia hindu. Essas obras de arte não são apenas decorativas, mas também servem como uma forma de narrativa visual. A atenção aos detalhes é de tirar o fôlego. Cada escultura, cada entalhe foi feito com uma precisão e um cuidado extraordinários. Cada centímetro da superfície do templo é coberto com entalhes elaborados. Esses detalhes minuciosos são um testemunho da habilidade e dedicação dos artesãos que trabalharam incansavelmente para criar essa maravilha. Há esculturas em tamanho real de divindades, seres celestiais e criaturas míticas, cada uma obra-prima por si só. Essas figuras não apenas embelezam o templo, mas também servem como guardiões espirituais do local sagrado. Os frisos retratam cenas do Ramayana, do Mahabharata e de outros épicos hindus, narrando histórias de amor, guerra e sacrifício. Essas narrativas esculpidas são uma forma de preservar e transmitir a rica herança cultural e espiritual da Índia. O santuário central do templo abriga um lingam, a representação abstrata do deus Shiva. Este símbolo é central para a prática religiosa hindu e representa a energia e o potencial criativo do universo. O Shikara, a imponente estrutura piramidal acima do santuário, é uma maravilha da engenharia e da arte. Sua construção exigiu um conhecimento profundo de arquitetura e uma habilidade técnica excepcional. Ele se eleva em direção ao céu, simbolizando o Monte Kailasa, a morada mítica do deus Shiva. Esta elevação não é apenas física, mas também espiritual, conectando o templo ao divino. Os entalhes intrincados do templo, suas torres altíssimas e sua grandeza geral se combinam para criar um espetáculo verdadeiramente inspirador. É um lugar onde a arte, a espiritualidade e a história se encontram de maneira sublime. É uma prova da habilidade, arte e devoção dos antigos artesãos indianos. Cada detalhe, cada escultura é um testemunho do amor e da dedicação que esses artesãos tinham por seu trabalho e por sua fé. A construção do templo Kailasa é um enigma que intriga engenheiros e arquitetos há séculos. Este templo, localizado em Ellora, na Índia, é uma das maiores estruturas monolíticas do mundo, esculpida diretamente na rocha. Como uma estrutura tão maciça poderia ter sido esculpida em uma única face rochosa com tanta precisão e detalhes? As esculturas intrincadas e a simetria perfeita desafiam a compreensão moderna. A escala do projeto, juntamente com a falta de registros históricos detalhados, deu origem a várias teorias e especulações. A ausência de documentos escritos sobre a construção levanta muitas questões. A teoria mais amplamente aceita sugere que o templo foi construído usando uma técnica conhecida como arquitetura rupestre ou escavação monolítica. Esta técnica é vista em outras estruturas antigas na Índia.
Isso envolvia esculpir a estrutura na face rochosa existente, trabalhando de cima para baixo. Este método permitia que os artesãos mantivessem a integridade da rocha enquanto esculpiam. Imaginem uma equipe de artesãos habilidosos, suspensos no topo do penhasco, cinzelando a rocha com martelos e talhadeiras. A precisão necessária para tal trabalho é impressionante. Este método teria exigido planejamento meticuloso, cálculos precisos e um profundo conhecimento das propriedades da rocha. Cada golpe de martelo teria que ser cuidadosamente calculado. Os artesãos teriam que trabalhar com muito cuidado e precisão, removendo toneladas de rocha enquanto garantiam a estabilidade da estrutura restante. Qualquer erro poderia comprometer todo o projeto. A falta de registros detalhados que detalhem o processo de construção, as ferramentas usadas e a mão de obra envolvida aumenta a mística do templo Kailasa. Sem esses registros, muito do que sabemos é baseado em suposições. Alguns estudiosos propuseram teorias alternativas, algumas beirando a fantasia. Essas teorias tentam preencher as lacunas deixadas pela ausência de registros históricos. Isso inclui sugestões de tecnologias perdidas, avançadas, intervenção extraterrestre e até mesmo o envolvimento de seres míticos. Essas ideias, embora fascinantes, são altamente especulativas. Embora intrigantes, essas teorias carecem de evidências concretas e são geralmente descartadas pela arqueologia tradicional. A busca pela verdade sobre a construção do templo Kailasa continua, alimentando a curiosidade e a imaginação de muitos.